Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje é 18 de outubro e hoje se comemora o Dia do Médico, do profissional da medicina, da profissional de medicina. Psiquiatra é uma especialidade, a psiquiatria é uma especialidade médica, portanto, 13 de agosto é o dia do psiquiatra, mas 18 de outubro é do médico como um todo, da médica como um todo. E eu queria aproveitar o dia de hoje, primeiro mandar uma saudação para todos os colegas e as colegas que fazem parte desse imenso grupo. Início eu incluo os estudantes de medicina. Os estudantes de medicina são médicos desenvolvendo o papel de médico, eles já são médicos, mas estão no processo de desenvolvimento do papel. Portanto, hoje é o dia de todos aqueles que estão envolvidos com a medicina. E hoje me veio à cabeça, aliás, eu tenho registrado isso já há muito tempo. Os grandes clínicos de antigamente, eles deixaram a filosofia da medicina muito solidificada, ou pelo menos muito fundamentada. Começando pelo considerado pai da medicina, Hipócrates de Cos, que mais ou menos no V século a.C., ele escreveu sob forma de aforismo, que são pequenos textos, e ele diz, dois aforismos dele são extremamente importantes a meu ver. Um que diz, sedare dolorem opus divino est, que em latim e traduzido para o português é sedar a dor, é uma tarefa divina. Eu acho muito curioso esse aforismo de Hipócrates, porque ele não coloca, já no V século, centralizado na cura, mas sim no tratamento. O segundo aforismo dele, ele diz que a arte é longa e a vida é curta. Ou seja, é impossível um médico abarcar isso já no V século a.C., abarcar o universo de conhecimento da medicina. A arte é muito longa e se torna cada vez mais longa. E a vida, por mais longa que ela seja, ela não dá conta disso, de um profissional. A vida de um profissional. Continuando o aforismo dele, ele diz, a arte é longa, a vida é breve. E ele acrescenta, todo julgamento é difícil. Ou seja, o exercício da arte e medicina sempre passa por julgar. Julgar no sentido de ponderar, dar peso relativo às coisas. Daí porque ir-se ao Google para saber algum diagnóstico sempre é complicado. Porque o Google dá informação, ou a bula dá uma informação linear. A função do profissional é ponderar em relação àquele paciente que ele conhece, o que acontece. Então, Hipócrates dizia que a arte é longa, a vida é breve, todo julgamento é difícil. E ele ainda acrescentava mais duas coisas. Uma é, o momento é fugidio, ou seja, a oportunidade de intervenção do médico é muito pontual. Às vezes, a hesitação em intervir se perde a oportunidade de se obter um benefício. A arte é longa, a vida é breve, todo julgamento é difícil, o momento é fugidio, e ele termina dizendo que toda experiência é enganosa. Essa eu acho a mais importante dele, principalmente para os estudantes de medicina e para qualquer profissional de qualquer área. A possibilidade de nós cometermos erros está sempre presente em qualquer exercício profissional. Só que os erros vão mudando de característica. Então, quando o Hipócrates diz que a experiência é enganosa, significa que um médico mais experiente não deixa de cometer erro. Ele vai cometer um outro tipo de erro. Um estudante de medicina recém-iniciado na faculdade vai cometer alguns erros que devem ser diferentes de quando ele já for profissional. E à medida que nós evoluímos na carreira, os tipos de erros vão se modificando. Então, quando Hipócrates dizia isso é um marco para a medicina,
que a arte é longa, a vida é breve, todo julgamento é difícil, o momento é fugidio, ou seja, o timing de intervenção é preciso, e toda experiência é enganosa, é para que nós não nos aferremos, no caso da experiência, a ideia de, poxa, eu já sou um profissional de 46 anos de formado, faço esse ano. Não significa que eu domino a arte. Como ele disse, a arte é mais longa do que minha vida. Um outro grande médico, isso já na Idade Média, um árabe chamado Avicena, ele já na Idade Média, ele faz uma observação que é muito curiosa, até os dias de hoje se torna avançada. Ele diz que a imaginação é metade da doença. A tranquilidade é metade da cura. E a paciência é o começo da cura. Ele já chamava a atenção naquela época, na Idade Média, que a medicina extrapola, o exercício dela extrapola a mera atividade biológica, já que a nossa capacidade de criar mundos, que é a imaginação, né, que é a imagem em ação, ela tem repercussão sobre o imaginador, vamos dizer assim. E um outro grande clínico já do século XIX, americano, chamado William Osler, ele dizia, e isso é outra coisa extremamente importante para a paciente, que a medicina é uma ciência da incerteza e uma arte da probabilidade. Parece esquisito um médico dizer que a medicina é uma ciência da incerteza. É porque nós usamos, nossos fundamentos são científicos, nossos fundamentos são certos, mas a aplicação dele é uma arte. Ou seja, quando nós vamos tratar um paciente, o grau de incerteza e de probabilidade é diferente de um engenheiro projetando, calculando o peso, o quanto de peso uma ponte aguenta. Nós temos uma ideia geral de como as coisas vão funcionar, mas temos sempre que pensar como vai funcionar naquela pessoa. E isso é um exercício artístico, no sentido que é irreproduzível. Todos os médicos, eles têm a mesma formação, mas o exercício da medicina é artístico, no sentido de que existe um caráter individual no exercício dele. Se nós juntarmos tudo, Hipócrates, Avicena e Osler, nós estamos dando a fundamentação, vamos dizer assim, a filosofia do exercício da clínica de qualquer especialidade. E isso é importante na área psiquiátrica, principalmente, em todas as áreas de medicina, tudo que eu estou dizendo é fundamental. Mas em psiquiatria é importante porque todo paciente de qualquer natureza, e no caso particular da psiquiatria, é o motivo pelo qual ele nos procura, ele tem uma incerteza em relação ao futuro, que se traduz pelo sentimento de ansiedade, pela sensação de ansiedade, de apreensão quanto ao futuro dele. Daí porque o pedido dele é sempre de certeza. Doutor, eu tenho alguma coisa, eu estou bem, eu nunca mais vou ter isso. Como a medicina é uma arte da probabilidade, sempre a resposta médica é de probabilidade. Enquanto que para o paciente ele deseja 100% de certeza. Então muitas vezes a resposta médica não responde à inquietação do paciente. Daí porque, quando Avicena, na Idade Média, disse que a tranquilidade é metade da cura, a tranquilidade não pode ser dada pelo médico com uma certeza absoluta de 100%. Já se dizia antigamente, pelo menos em meu tempo de estudante, na década de 70, que na medicina nem nunca nem sempre. Ou seja, um médico deve evitar fazer essas duas expressões. Isso nunca acontecerá, ou isso nunca aconteceu, ou o contrário, isso sempre será assim. Por quê? Por causa de toda essa combinação desses filósofos médicos, né, que trouxeram para a gente o pensar médico, além da técnica, além do exercício técnico da medicina, que tem fundamentação científica, mas seu exercício é artístico. Essa questão da dissociação entre o desejo do paciente de certeza e a resposta probabilística do médico
que muitas vezes dá uma dissonância, dá um confronto entre o paciente espera e o que o médico pode dar. Se o médico, de qualquer natureza, ele puder passar além da resposta meramente técnica e responder à inquietação do paciente, trazendo para ele a tranquilidade que não vai ser dada por uma certeza biológica, mas vai ser dada, e aí uma coisa que eu costumo dizer sempre à paciente, a experiência, a tranquilidade do exercício não é dado porque nós atingimos o domínio do conhecimento. É porque a pessoa, quanto mais tempo tem dentro de uma profissão, ela tende a conhecer o caminho. Ela pode não conhecer o final, mas ela conhece o caminho. Um bom clínico não significa aquele que domina todas as patologias da natureza que pertencem à medicina, mas aquele que domina o caminho de chegar até ela. Ou seja, o exercício da medicina é muito mais o domínio, a arte da clínica é muito mais o domínio de compreender o que acontece e experimentar caminhos, do que aquela certeza de que olhei, diagnostiquei, acertei. Não, as coisas não se comportam assim. Então eu queria hoje, no Dia do Médico, parabenizar a todos que fizeram a escolha. Aliás, eu acho curioso, porque geralmente quem faz medicina, se eu perguntar quando foi que você decidiu, até a semana passada eu fiz essa pergunta num grupo de estudantes de medicina, eu perguntei como é que vocês decidiram, quando vocês decidiram. A maior parte já tinha decidido há algum tempo. Não era uma escolha racional, era um desejo que se corporifica na medicina, que é difícil de ser quantificado. Então eu queria parabenizar todos os profissionais e aos pacientes, porque o médico só pode ser médico se houver paciente. Então, uma das tarefas da clínica médica é estabelecer a aliança com o paciente. A aliança significa o paciente compreender o que o médico fala e o médico compreender o que o paciente deseja. Porque essas coisas nem sempre combinam, o que o paciente deseja com o que o médico fala. Muitas vezes o que nós falamos é compreensível para nós no jargão médico, dentro da categoria de saúde, mas não é compreensível para o paciente que está dentro de um outro universo. Então a capacidade do paciente, do médico conseguir traduzir para o paciente a sua linguagem e ao mesmo tempo compreender a linguagem do paciente, faz com que o paciente e o médico, os dois, estejam juntos nessa tarefa de reharmonização da saúde dele. Porque é uma tarefa dupla. Qualquer que seja o exercício da medicina, a tarefa pertence aos dois, com papéis diferentes, mas complementares, como nós diríamos no psicodrama. São papéis complementares, o médico e o paciente. Mas ambos precisam um do outro para que nós atinjamos esse caminho de chegar num resultado melhor. Então, terminando, parabéns para todos nós que somos dessa área e um beijo grande para vocês. Tchau.